Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 5, verso 7. Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa. Assim como sois sem fermento, pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Diga: Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amém? E antes da gente entrar na palavra, quero também dizer que fui para Brasília na quarta-feira. Tivemos lá mais uma reunião com o Cabo Daciolo, apresentar ele para o Coraiola. Foi algo de sobrenatural. E eu não sou crente bobo não, que qualquer coisinha eu já falo que é sobrenatural. Eu falo que é sobrenatural aquilo que é sobrenatural. Como foi o primeiro encontro, né, o Poliana, com ele, algo de sobrenatural. E ontem ele lançou um vídeo. Deus tem inspirado ele não sabe de que jeito, não sabe como, mas Deus mandou ele fazer uma reunião, de preferência no Maracanã, com 50 mil ateus. Diga para o seu irmão: nessa festa você não entra. Ele é meio fora da casinha, né? Porque ele falou: eu quero fazer algo com 50 mil. E se esse povo não sair de lá glorificando ao Senhor, eu não quero saber de política. Ele está dando um sentido novo para a vida pública dele, para a política. Ele está entendendo o momento que nós estamos vivendo como nação. A necessidade que nós temos de voltar a algumas práticas. Nós já estamos cansados dessa desmoralização que a esquerda está produzindo no nosso país sobre os nossos valores. Nós estamos cansados de ver uma mulher que rouba galinha, 2 galinhas, está condenada a não sei quantos meses de prisão, porque ela roubou 2 galinhas para matar a fome de seus filhos. E outras pessoas têm tanto recurso, liberdade. Então isso precisa mudar. E a igreja é chamada para mudar isso. Amém? Diga: fui chamado para mudar isto. Amém? E dia 7 de outubro vai ser o dia do juízo. Grande dia do juízo. Faz assim comigo, só com o dedinho. Fala: nós vamos fazer uso do poder do toque. E nós vamos ver isso aí, vai ser algo muito gostoso. E depois em Brasília está se tornando, a igreja está descobrindo que Brasília é o centro das coisas. A quantidade de eventos, a quantidade de conferências, eu fui para uma reunião da Coalizão Apostólica que veio gente de diversos estados. Então, nós somos um conselho de 20, que agora estamos selecionando 120 na nação, e cada estado vai ter 50, para produzir algo que nós já estamos vivendo há 10 anos. Eu entendo porque Deus falou para a gente: dá um salto para o futuro. Porque quando nós damos um salto para o futuro, nós puxamos um monte de gente junto. Diga amém. É gostoso isso. Então você vê hoje o pessoal querendo discutir e ver como é que faz a igreja em 5 ministérios. E como fazer escola e como ensinar isso, nós já estamos caminhando nisso há 10 anos. Escola de profetas. Eu estive lá visitando uma igreja, uma conferência profética, e um americano deu lá, e quando ele terminou a palavra, o líder da igreja, uma igreja grande, falou: estou meio estonteado, tal o poder da palavra. E o que aquele apóstolo falou:
exatamente a nossa primeira aula da Escola de Profetas. Uau, se alegre. Você não está num lugar comum. As pessoas são comuns, pode dizer, as pessoas são comuns. Mas o poder que move aqui é extraordinário. Essa é a grande diferença. Amém? Então, estava lá participando esses dias, tudo, liberamos uma carta amanhã, direcionada ao Supremo Tribunal Federal, socando o bambu neles. Então a igreja está despertando. Diga para o seu irmão, vamos despertar. Vamos parar de aceitar as coisas como é, vamos reagir. O negócio da igreja é governo, não é governo temporário, é todo tipo de governo que reflete no temporal. Amém? Então estava lá em Brasília e foi isso aí, foi muito bom. E também ontem nós tivemos nosso primeiro culto de jovens lá na igreja do Ribeirão das Almas. Aos sapinhos. Ribeirão das Almas. Muito gostoso aquilo que tem as fotos aí. Primeiro que foi a primeira participação da banda dos jovens, dos adolescentes. Era um sonho antigo que a gente vinha caminhando, o apóstolo Cristiano ativando isso aí. Ontem, eu até queria colocar eles para tocar hoje, mas aí não deu certo. Daí passaram o dia visitando as casas com carro de som, e à noite tiveram um culto com a casa cheia. 16 visitantes. Diga amém. Sabe por que você não diz amém? Você não sabe o que significa 16 pessoas novas lá na igreja da roça. E desses 16, 6 decidiram por Jesus. Muito bom. E outra coisa para a gente entender. O Tom Sampaio passou aqui e deixou um manto sobre a igreja. Amém? Diga amém. Ele não levou esse manto embora. Diga, o manto de evangelismo está sobre nós. Amém? Então tá bom, então é isso aí. E parabéns para a equipe, o Gleison, para Zelinda e toda a equipe que esteve lá, equipe de música. Foi muito legal. O pessoal que fez o evangelismo levaram um bombonzinho para cada casa que eles bateram. E as famílias falaram, entrem, venha tomar um café. As pessoas estão que nem peixe, com a boquinha fora d'água, pronto para ser pescada para Jesus. Amém? Então tá bom. Vamos para a palavra. Hoje nós celebramos a Páscoa. Páscoa quer dizer passagem. Diga, passagem. A gente precisa entender esse significado, esse sentido da palavra Páscoa. Senão a gente acha que Páscoa é dia do coelhinho. Não, a Páscoa é algo além do dia de comer chocolate. É além do... Satanás sempre ele tem uma proposta alternativa para as coisas de Deus. No Natal nós comemoramos o nascimento de Jesus. Satanás traz o Papai Noel da Coca-Cola. Verdade isso. Pode ver que para cada festa ele sempre lança. A Páscoa é a festa mais importante da igreja. A Páscoa é o sentido da nossa fé. O entendimento da Páscoa é onde nós estamos posicionados. Quando nós entendemos o que é a Páscoa, o que foi aquilo que Jesus fez, o que representou a cruz, a nossa vida seria transformada. Mas a gente deixa ser atacado pensamentos mundanos no sentido de
valores do mundo, desviar a nossa atenção para aquilo que é fundamental. Passagem aí de um lugar a outro. É ir para uma nova situação. É ultrapassar uma situação onde você estava estacionado. Amém? Esse é o sentido da Páscoa, daquilo que acontece. O judeu, no velho pacto, ele comemorava a Páscoa, ele comemora a Páscoa. Ele comemora a Páscoa num sentido, não sei se a palavra correta é essa, mas num sentido físico, não no sentido espiritual. A Páscoa que o judeu celebra até hoje, ela tem um sentido natural. Porque é o dia que eles comemoram o dia que eles deixaram a escravidão no Egito. Então, para eles, a passagem da escravidão para a liberdade. Eles deixaram o Egito depois de 430 anos de escravidão. Não é um dia nem dois. 430 anos sofrendo. 430 anos produzindo filhos para a escravidão. Estabelecendo 430 anos sem liberdade. Então a Páscoa para o judeu é comemorado nesse sentido. Agora, eles não nasceram escravos. Diga comigo, eu não nasci escravo. Eles nasceram livres. Quando o povo começou esse movimento no Egito, o povo hebreu era um povo livre. Os egípcios nunca fizeram uma guerra para escravizar o povo hebreu. Nunca. Nunca o faraó fez um decreto. A partir de hoje o povo hebreu é escravo. Nunca houve um tiro, nunca houve uma morte de um hebreu pelos egípcios para condenar aquela escravidão. Isso se repete até hoje. Quantas pessoas aqui nasceram livres? Levante a sua mão. Quem nasceu livre? Tem gente que não sabe se nasceu livre ou preso? Alguém aqui nasceu já com a mãozinha algemada? Alguém aqui já nasceu com uma carga de trabalho sobre a sua vida? Todos nós nascemos livres. Toda pessoa nasce livre. E eles foram se deixando escravizar. Foram se deixando escravizar. Foram sendo alvos da pressão política, da situação onde eles estavam, da terra onde eles estavam. Não foi um processo de um dia para outro. Foram sendo escravizados num processo lento. Dia após dia. Dia após dia. Um vício não é desse jeito que nos escraviza? Quem já fumou cigarro? Não é o primeiro cigarro que a gente fuma? Tosse, né? É ruim. Daí você dá a segunda tragada, o primeiro fica meio tonto. E de repente você começa a achar um prazer no cigarro. Um prazer no cigarro. De repente você não vive mais sem cigarro. Você precisa dele o tempo todo. De repente o cigarro se torna a sua companhia.
a gente vai se deixando escravizar, e todos os outros vícios que nos escravizam, que vão nos prendendo. Cigarro, droga, álcool. Quando a pessoa menos espera, está viciada. Quantas pessoas escravizadas por sentimentos? Você não percebe, você vai se tornando escravo de uma outra pessoa. Você não percebe, você vai se tornando um objeto de uma outra pessoa. As mulheres passam muito por isso. O homem é para cuidar da mulher. O homem é para proteger a mulher. O homem é para dar a sua vida pela mulher. Assim está na Bíblia. Foi esse o projeto de Deus. E de repente ele não age desse jeito, ele não caminha desse jeito. De repente ele está dominando a sua esposa, de repente ele está proibindo a sua esposa, de repente ele não permite que a sua esposa tenha acesso à sua vida financeira, de repente ele não permite que a esposa tenha acesso à sua agenda. Eu faço o que quero, quando quero, e ninguém me diz nada. E a pessoa não consegue sair desse vício, dessa escravidão. Fica viciado em outra pessoa. Isso é terrível. E eu sei o que eu estou falando. Né? Nós sabemos no nosso país o que tem acontecido com as mulheres. Que acho que foi terça-feira, eu vi no Vanguarda TV. Um casal de namorados entrou no motel. Ficaram 6 dias. E o pessoal do motel começou a perceber o mau cheiro. Porque não trocava de roupa, porque não... E daí bateram na porta, abriram. O cara moeu uma mulher da pancada. E as pessoas permitem. Isso é escravidão. Então hoje ainda tem escravidão. No nosso meio tem escravidão. Pessoas presas. Ser escravo, ser escravizado é entrar debaixo do jugo de pessoas. A mulher não casa para ser escrava do marido. Palavra chata, né? Mas é a verdade, mulher não casa para ser escrava do marido. Qualquer dia nós vamos falar mais disso. A Poliana tem uns dados interessantes para a gente, do que acontece no país, sobre isso. E é interessante que o povo hebreu, que os egípcios começaram a observar uma coisa interessante. O povo hebreu é mais forte do que os egípcios. Você vai produzindo um povo escravo, você vai produzindo um povo que está acostumado a quebrar pedra, a moer a pedra, a levantar peso. Você vai produzindo um povo forte. E se tornaram mais numerosos do que os egípcios. Então os egípcios daí lançam uma lei, daí sim, já no finalzinho, com o nascimento de Moisés, mandando matar todo menino que nascesse, todo fruto novo. Eles mandam matar. E nós somos mais fortes do que qualquer um. A gente vê a Coreia do Norte. Será que o povo que é livre lá não é mais forte do que aqueles coreaninhos lá? Será que o povo da Venezuela não é mais forte do que o Maduro? Mas está acostumado com a escravidão.
Nós aqui no Brasil estamos querendo nos acostumar com a escravidão. Se a gente lê sobre política, qual é o projeto desse pessoal, o que eles pensam em fazer da família, qual o valor da família? O valor da família para eles é zero. Não é difícil ser escravizado. Nós não estamos distante disso. E eu não estou fazendo uma pregação sobre política, eu estou falando de um risco iminente sobre a nossa vida. Nós ouvimos uma vez uma deputada lá, a Érica Cocai, falando que precisa haver a prática do incesto, a relação entre mãe e filhos, porque daí destrói os valores da sociedade. E eu tenho isso gravado, se alguém quiser ver depois eu posso mostrar. Então é uma forma de escravidão. A gente olha lá para os egípcios e fala, mas como que acontece isso? É simples, é um processo lento e que vai... Quantas coisas tem escravizado a sua vida? E é interessante que o grande responsável pelo desenvolvimento do Egito, ter se tornado uma potência na época mundial, foi José. Quem transformou o Egito numa potência mundial foi José, foi um hebreu. Quando ele é chamado pelo faraó, ele desvenda o sonho do faraó, o faraó entrega para ele e fala, administre a nossa nação. E José sabia da grande seca, então José foi comprando, foi guardando alimentos, e na época da seca, ele comprava as terras com o alimento que ele havia guardado. Se tornou uma potência. José transformou o Egito numa grande potência. O prestígio de José era tão grande, que quando morre o seu pai Jacó, parou o Egito, porque Jacó queria ser enterrado em Canaã, e daí para o Egito as grandes autoridades, uma grande comitiva, algo tremendo, por causa de José. E quem era Jacó na ordem das coisas? Nada, apenas foi atendido o desejo de José. Se você quiser ler mais sobre isso, lê lá Gênesis no capítulo 50, você vai entender mais daquilo que eu estou falando, ou vê lá Agora, por que tudo isso foi se perdendo? Por que foi se escravizando? Por que foi se perdendo? Porque foi se distanciando de Deus. Quando você começa a se distanciar de Deus, você começa a trilhar um caminho de escravidão. Amém ou não amém? Vocês estão aqui? Em corpo, alma e espírito? Amém. Só alguns. Tudo isso porque foi se perdendo. Hoje ainda é desse jeito. Nós perdemos tudo porque nós vamos nos distanciando de Deus. Deus vai nos abençoando. Em vez de a gente se aproximar, o Kiko falou disso na oferta. Em vez de a gente se aproximar mais de Deus, à medida que Deus nos abençoa, nós nos distanciamos de Deus. Quando a gente começa a ser abençoado por Deus, a gente fala, nossa, é a misericórdia de Deus. À medida que o tempo você vai passando, você vai achando que você tem algum direito. Você vai achando que você é capaz. E você vai se distanciando, lenta e gradualmente, de Deus. Foi isso que aconteceu com aquele povo, até se meter numa escravidão de 430 anos. E hoje nós nos distanciamos de Deus. E distanciar de Deus não quer dizer que você não ande com uma Bíblia debaixo do braço.
Distanciar de Deus não quer dizer que você não vai ter no seu carro lá um adesivo, propriedade exclusiva de Jesus. Se distanciar de Deus não quer dizer que você não vai usar uma camiseta falando da sua fé e ostentando a sua fé. Mas quando você vai na prática daquilo que está escrito no adesivo, quando você vai na prática daquilo que está escrito na sua camiseta, de que Senhor é Senhor e Ele é Senhor na sua vida, é até pior usar essas coisas. Porque daí você anda no meio do povo dando um mau testemunho danado. Daí as pessoas falam, mas que tipo de crente? Tinha que ser crente. A gente não observa como nós vamos nos distanciando de Deus e vamos nos escravizando, porque não existe um terceiro reino. Ou é o reino do Senhor ou é o reino das trevas. Ou você está em um ou você está em outro. Parece que o Senhor só recebe da nossa parte quando nós vamos mal. Parece que a gente só se dedica ao Senhor quando nós estamos mal. Daí não medimos esforço. Daí fazemos de tudo. Daí fazemos todo quanto é tipo de propósito. E é isso que eu queria colocar nesse dia de Páscoa. Para a gente começar a entender. A Páscoa do judeu foi uma Páscoa física. Daí lá quando Moisés é chamado para fazer a libertação do povo, o sacrifício era de um animal, era um cordeiro perfeito. Moisés, o operador da libertação, não precisava ser perfeito. O que tinha que ser perfeito era o animal a ser sacrificado. Moisés era gago. Moisés tinha as dificuldades pessoais dele. Então mas apontava para Cristo. Era como um ato profético daquilo que o Senhor ia fazer aonde nós estamos colocados hoje. Moisés foi chamado para libertar um povo, não segundo a capacidade de um homem, mas por uma inspiração de Deus. O Senhor deu todas as orientações, pode ver lá em Êxodo 12. Todas as orientações, como fazer a festa, como pegar o cabrito ou a ovelha perfeita, sem defeito algum. Moisés tinha liberdade com o Senhor, tinha intimidade com o Senhor. Ele é um profeta, é um libertador, tinha intimidade. A celebração, mas a celebração era um cordeiro. Era um tempo que as pessoas apresentavam animais para cobrir os seus pecados. Então levavam os animais no templo. Não havia arrependimento, não havia nada. Um animal pagava o pato. Daí Deus fala para Moisés ainda, olha, marca a verga das portas, marca os umbrais das portas. A porta que tiver a marca de sangue marcada, o anjo da morte não entrará nesta casa. Diga, era um ato profético, porque o sangue do Cordeiro nos protege da morte. Diga comigo, o sangue do Cordeiro nos protege da morte. Hoje nós carregamos a marca do Cordeiro na nossa vida. Hoje nós carregamos a marca de Jesus, o sacrifício perfeito. Quem carrega a marca do Cordeiro é cidadão da eternidade. Jamais morrerá.
Diga, eu jamais morrerei. Eu sou cidadão da eternidade. Esse corpo glorificado vai viver por toda a eternidade. Amém? Você pode dizer amém para isso? A libertação do povo do Egito foi algo natural, que apontava para uma terra prometida. Então, quando Deus tira o povo do Egito, Ele fala, vou levar vocês para uma terra prometida, para uma terra que mana leite e mel. Ele fala, eu vou levar vocês, eu vou tirar vocês da escravidão, e vou levar vocês para uma terra aonde todos vocês serão irmãos. Vocês terão igualdade de condições. Ele não estava fazendo socialismo, não. Nem comunismo. Mas ele foi pegando o povo, entrando na terra prometida, e cada um teve o seu pedaço de terra, cada um começou a plantar, cada um começou a criar o seu bichinho, e não havia entre eles quem mandasse. Não havia entre o povo. Eram juízes quem decidiam as questões entre os irmãos. Por isso tem o livro de Juízes. Ninguém foi feito para estar sobre ninguém. Até que o povo vai indo, a gente vai gostando. Eu vou contar uma coisa para vocês, as pessoas gostam da escravidão. Eu, se eu tivesse seu lugar, eu faria. Eu não gosto. Eu não nasci para... Se eu tivesse aí, eu falaria, eu não nasci para ser escravo. Mas vocês, né, não se importam que fale essas coisas. É quando o povo começa a pedir um rei. No projeto de Deus não haveria um rei para o povo. Tanto que Samuel vai lá reclamar com Deus. Senhor, eles não me querem mais. Samuel, descansa. Não é você quem eles não querem. Eles não querem a mim. Eles não querem o meu padrão. Eles não querem o meu jeito. Eles não querem a minha bênção. Eles querem depender de homens. Não é gostoso quem tem Bolsa Família? Fala a verdade, se não é uma delícia. Tem uma Bolsa Família. Não ajuda. Tem gente que tem mais filhos para ter mais Bolsa Família. Quanto que é uma Bolsa Família? Quanto? 400? Até que... Então, você fazer isso, sem ter que produzir. Não dá para viver? Não dá para a gente eternizar um sistema político e que mantenha você a vida inteira com R$400? E foi isso que o povo foi buscar, pedindo um rei, pedindo para alguém mandasse. Não era o projeto de Deus. Mas tem uma segunda Páscoa. Diga comigo, tem uma segunda Páscoa. Essa foi diferente. Essa foi espiritual. Esse, o objetivo dela era outro. Esse, o caminho dela era outro. Aonde o cordeiro não era um animal, mas era um homem perfeito. Amém? Diga amém. Onde um homem perfeito, ele não é levado, ele se coloca à disposição para provocar libertação nas nossas vidas, aonde ele se entrega sem mancha, sem culpa. Pedro tentou falar assim para ele: Jesus, você está louco? Você vai querer entregar a sua vida? Ele falou: Pedro, arreda-te de mim, Satanás. Porque ele tem esse objetivo de ser o cordeiro que nos libertaria. O cordeiro agora é um homem. João Batista olha para Jesus e já dispara: eis aí
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Repita comigo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele nos leva a uma nova dimensão de vida. Nós estávamos fadados à morte. E Ele entrega a sua vida e assume o pecado. Ele morreu pelos pecados do homem. A ideia de Deus é que nós nunca mais fôssemos escravos na terra prometida. Deus não chamou ninguém para ser escravo. Deus não levou o povo para a terra prometida para a escravidão. Ele nos chamou para a liberdade. Para ter o nosso potencial ativado. Diga: eu nunca mais serei escravo, nem de ninguém, nem de nada. Você podia aplaudir isso? Isso é tremendo. Essa obra que nós não entendemos, essa obra vicária, essa obra feita por Jesus para as nossas vidas. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Nós estávamos destituídos. Vou abrir aqui Romanos. Diga para o seu irmão: até conhecer Jesus, você estava destituído da glória de Deus. Ele diz lá 3, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Deus opôs pela propiciação dos nossos pecados, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a tolerância de Deus. Romanos 5:12. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Até Jesus, todos nós estávamos condenados à morte, mas em Jesus nós somos salvos. 1 Coríntios 5:7, aquilo que nós começamos nessa noite: lançai fora o fermento velho, lançai fora as coisas naturais, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento. Pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Nossa Páscoa, nossa passagem. Nós estávamos mortos em nossos delitos. O dia de hoje é para produzir na nossa vida uma passagem. O dia de hoje é para produzir na nossa vida uma libertação. O dia de hoje é para a gente morrer e ressuscitar com Ele, assim como Ele fez no terceiro dia. O cordeiro foi crucificado, mas o leão foi ressuscitado no terceiro dia, com toda a glória, levando os nossos pecados, pagando os nossos pecados, nos devolvendo a glória de Deus, que havia sido tomado pelo pecado. Diga: eu estava destituído da glória de Deus, mas hoje eu carrego a glória de Deus.
Hoje, quando eu me movo, é Deus se movendo, é sua glória, é sua libertação. Hoje você pode decidir para um novo nível. Hoje você pode sair de tudo que te escraviza. Hoje é o dia. Hoje é o dia propício para isso. Já era para ter conhecido isso. Já era para ter experimentado isso. Já era para estar liberto disso. Já era para estar liberto da mentira. Já era para estar liberto da maldição. Já era para estar liberto da maledicência. Já era para estar liberto do roubo. Já era para estar liberto da pornografia. Já era para estar liberto do espancamento. Já era para estar liberto de tudo. Porque quando nós chegamos em Jesus e nos arrependemos e morremos, nós somos perdoados de todos os nossos pecados. Há uma vida de glória esperando por você. Há uma vida de dimensão de Deus. Diga comigo, dimensão de Deus, movida pelo Espírito Santo, para que você manifeste o Cristo ressuscitado. Quantas pessoas que estão evangelizando hoje estão experimentando isso? Você tem algo diferente. Quem tem experimentado isso não é para orgulho. Quantas pessoas têm falado de Jesus hoje? As pessoas estão vendo você, falando, você tem algo diferente. Estava com uma profeta lá em Brasília, ela veio falar, posso falar uma coisa? Pode, o que é? Eu olho para o Senhor, eu sinto a presença de Deus na sua vida. A Páscoa nos leva a essa dimensão de passagem. Porque nós queremos ficar estacionado aonde nós estamos. Porque eu me recuso a entrar nessa dimensão. Se você não precisa fazer nada para isso, alguém já fez para você. Basta você falar: eu quero morrer, o velho homem. Eu quero tirar o velho fermento, que na verdade aqui é o Antigo Testamento, que são as leis, para que essa vida nova venha sobre a minha vida. Porque tem medo de se entregar ao Senhor, porque tem medo de fazer as coisas certas. O apóstolo Cristiano está falando das coisas básicas, que é uma simples oferta, um simples dízimo, já provoca um turbilhão na nossa mente. Será que vai? Será que não vai? O que vão fazer? Não, eu entrego para o Senhor. Hoje é um dia que o Senhor quer tirar você do estágio, da posição. E hoje é dia 1º de abril. No calendário judaico, hoje seria o mês de Nissan, o início da primavera, no calendário deles. Foi nesse dia que Neemias resolveu reconstruir os muros. Hoje é um dia profético para as nossas vidas. Nós podemos hoje começar a reconstruir os muros da nossa vida, fazer Cristo a nossa proteção. É Ele a nossa proteção, é nele onde eu estou, é nele onde eu me encontro, é nele onde eu quero estar o tempo todo.
não mais na minha velha natureza, não mais mergulhado no pecado. Vamos ficar em pé. O Davi e a Marisa, sábado que vem, vão estar indo morar em Natal. Então eles vão ter uma Páscoa, uma passagem para um outro estágio, para uma outra cidade, para um outro, e vão experimentar a glória de Deus sobre a vida deles. Nós vamos enviar eles num culto durante a semana. Deus tem algo dentro de você que Ele quer levar você a um outro nível. Ele quer desafiar você nessa noite a deixar as coisas velhas. Ele é a nossa porta. Jesus é a porta por onde nós entramos. Ele é a nossa Páscoa. Ele é a nossa passagem. É isso que nós temos que celebrar. É isso que nós vamos ensinar para os nossos filhos. É isso que nós temos que falar para os diretores das escolas. Olha, a Páscoa não é coelhinho, não ensine isso para o meu filho. Não ensine isso para as crianças, vocês estão deturpando um ensinamento. Ah, mas isso é muito radical. E é mesmo. E é mesmo. Se não mudar, você muda de escola. Se não mudar, nesse dia, que nem nós fizemos no carnaval, tem gente que se ofendeu com a igreja. Porque não leve da sua criança lá para baile de carnaval na escola, não ensine eles a aprender, não ensine eles a caminhar, não comece a escravizar o seu filho. Daí as pessoas falam, o que a igreja pensa que é? É isso mesmo. A igreja é isso mesmo. A igreja é para apontar a direção de Deus. A igreja é para proteger a sua família, os seus filhos, os seus negócios. Porque é gostoso, eu faço tudo que eu quero. E na hora da briga, somos nós que vamos lá. Pastor, o senhor tem que ir. Tem que ir aonde, meu filho? Não, meu filho está drogado, o senhor não vai fazer nada. Mas eu quis fazer quando ele estava no primário. Eu quis fazer quando ele estava na primeira escola. Mas daí você achava que eu era radical. Que não tem nada demais. Agora vai lá. Vamos fazer ato profético, vamos proteger, vamos derrubar os principados, as potestades na nossa cidade. Vamos lá, e quem que faz isso? É a igreja. É a igreja que está se levantando nesse momento no nosso país para paralisar essa pouca vergonha. E o que nós estamos enfrentando não é coisa pequena. Não é, mas nós vamos vencer. Em nome de Jesus. Nós vamos vencer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.